Boa tarde a todos que estão em casa nos acompanhando. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Começamos o 2021 com o pé direito. Estamos estudando o céu e o inferno, uma das obras básicas da doutrina que nos dá realmente o conceito, vamos aprender realmente o conceito da justiça divina. Deus não perdoa, Deus não castiga. A gente vê tudo na vida, nós somos os artífices da nossa vida. Começamos no capítulo 1 do livro, o futuro e o nada. E falamos então do início da teoria nihilista, ou seja, aqueles que acreditam que a vida simplesmente é só aqui na Terra. Morremos, acabou, não existe nada. Lógico, temos que aprender isso. E como a título de conhecimento, a gente entender, eu trouxe para vocês o que pensam outras religiões ou doutrinas a respeito da morte, para a gente entender. Nós vamos hoje começarmos o item 5 e 6, a doutrina panteísta. Então, vamos ver o que a morte foi encarada no correr dos tempos, desde os filósofos gregos, os grandes filósofos da humanidade. A filosofia dizia que a sobrevivência do espírito humano à morte do corpo físico e a crença na vida e no julgamento após a morte já era encontrada na filosofia grega. Sócrates, Pitágoras, Platão, Plotino, todos já tinham esse sentimento. Podemos dizer que são precursores, né, da doutrina espírita, que já viram esse sentido da vida após a morte. Já Sartre, filósofo francês, defendia que o indivíduo tem uma única existência. Sartre já era um nihilista, ficava só por aqui mesmo, né? Para ele não há vida nem antes e nem depois da morte. É um típico caso de nihilismo. Era um filósofo também. Então, esse sentimento da vida após a morte sempre teve dentro de nós alguma sementinha que foram frutificando. A doutrina nihilista, vimos aqui, é aquela que a matéria é a única fonte do ser. Só nós aqui, morreu, a morte é o fim de tudo. Essa é nihilista. A panteísta, que nós vamos começar a estudar hoje, eu já vou dar o exemplo, aqui que nós vamos aprofundar um pouquinho nela. O que é o panteísmo? É o seguinte, o espírito ao encarnar é extraído de uma fonte, é uma gota do universo, de um oceano, que se individualiza durante a vida e depois que morre, ele volta para o oceano. Tem uma vida, mas não tem a individualidade. É uma coisa também estranha, que nós vamos ver, quem estudou o item 5 e 6 vai ver, que é algo que nós vamos aprofundarmos a partir também da semana que vem, a respeito do panteísmo, que é essa aí. Existe algo, o exemplo é esse, é o panteísmo. Vem, tira uma gota do oceano, individualiza, você vive, depois você morre, você volta para o oceano também, e vai vindo. Aí é aquelas perguntas que nós vamos ver, e o que se acrescenta, como é que vai? A sua bagagem, como é que fica? Vai, mistura tudo, como é que fica depois? É complicado. Nós estudamos isso exatamente para entender como funciona e como a doutrina espírita é baseada naquelas 3 coisas básicas que nos convence: convicção, razão, lógica e bom senso. Tudo que foge da razão, da lógica e do bom senso não pode estar de acordo com as leis divinas, porque Deus não derroga nada e não criou nada, não criou formalismos, hierarquia, não tem nada. Na realidade, nem Jesus criou uma igreja, ele não criou. Os homens que criaram em nome dele, para a gente entender que nós somos centelhas divinas, criados de Deus. São pequenas centelhas que estamos aqui com o sentido de quê? Evolução. Então, é hora de nós tirarmos esses medos da morte, o que acontece, e achar que o que eu fiz, um simples perdão teológico vai me eliminar todos os meus pecados e eu estou livre. São coisas que não condizem com a razão, nem com a lógica e nem com o bom senso, porque Deus é justo. E Jesus disse, a cada um segundo as suas obras. Não podemos esquecer disso. Depois tem o dogmatismo da maioria das religiões, que dizem
que a alma, independente da matéria, sobrevive e conserva a individualidade após a morte. Os que morreram em pecado vão para o inferno, e os justos para o céu, para gozar as delícias do paraíso. Comece a entender justiça divina. Eu trago para a terra. Eu sou casado, tenho um filho. Eu fiz bem, estou no paraíso. E meu filho no inferno eterno. Como eu estaria? Eu estaria em paz lá no paraíso, gozando, se meu filho estivesse lá nesse fogo eterno? E aonde está a justiça divina? Para condenar. Aí nós vamos entender. A doutrina espírita nos dá esse caminho, que Deus nos dá a oportunidade de evolução. Como? Voltando. Quantas vezes se fizer necessárias, em outro corpo, o espírito é um, em outro corpo, quitamos débitos passados, adquirimos virtudes novas, estamos no caminho evolutivo. Do anjo, do átomo ao arcanjo, é o caminho nosso. Vamos chegar cada vez mais purificando, até um dia sim tornarmos anjos. São espíritos puros. No budismo, o budismo prega o renascimento ou reencarnação. Tudo beleza. Após a morte, o espírito volta em outros corpos. Aí já entra em choque. Subindo ou descendo na escala dos seres vivos. Ele diz que os homens podem reencarnar a metempsicose num animal. Se você for, você vai se reencarnar num animal. Nós sabemos que também contraria a razão, a lógica e o bom senso. Porque nós sabemos, já estudamos que o animal ainda é um princípio inteligente. Não é um ser inteligente ainda, não recebeu o espírito de Deus ainda, ele está em evolução. Então, como que eu vou reencarnar num animal? Foge também, é complicado. Então, de acordo com a sua própria conduta, posso estar até numa barata, num rato, não bate. Fugiu dessas três coisas, já fica difícil da gente entender, não é verdade? O ciclo de mortes e renascimentos permanece até que o espírito liberte-se do karma, ações que deixam marca e estabelecem. Até aí tudo bem, limpeza. Mas só que essa metempsicose, que o Kardec trata no Livro dos Espíritos, me falha o número da questão de reencarnar como um animal, não bate com a filosofia da justiça divina, para a gente entender. No hinduísmo, a visão hindu da vida após a morte é centrada na ideia da reencarnação. Maravilha, também eles creem nisso aí, reencarnação. Para os hinduístas, a alma se liga a este mundo por meio de pensamentos, palavras e atitudes. Quando o corpo morre, ocorre a transmigração. Do mesmo jeito que o budismo, a alma passa para o corpo de outra pessoa ou para um animal, a depender das suas ações. Então, basicamente, o hinduísmo e o budismo têm essa ideia também, que entra em choque ainda com seres, que somos seres inteligentes do universo, e não só o princípio, não é verdade? No islamismo, eu achei muito interessante isso aqui. Para o islamismo, Alá criou o mundo e trará de volta à vida a todos os mortos no último dia do julgamento. As pessoas serão julgadas e uma nova vida começará depois da avaliação divina. Deus vai julgar um por um. A vida seria então uma preparação para uma outra existência, seja no céu ou no inferno. Então, quando a pessoa morre, começa o primeiro dia da eternidade. Ao morrer, a alma fica aguardando o dia da ressurreição, juízo final, para ser julgado e o Criador. Então, está esperando, não faz nada, fica parado até chegar o dia do juízo final. Voltem para a razão, lógica e bom senso, para a gente começar a entender como a doutrina espírita está um passo adiante na interpretação da vida presente, pretérita e futura. Não tem como escapar disso. Mas essa alma que faleceu, que se encarnou, ela fica adormecida porque ela... Para eles, a alma fica adormecida. Para eles. Não, eu estou falando aqui de acordo com eles. Sim, mas essa alma, porque ela foi criada nesse modo, ela vai ficar adormecida? Para eles, no sentido deles, eles acham que é isso. Lógico, eu estou dando uma ideia para vocês de como que as doutrinas tratam da morte. Nós sabemos, espíritas sabemos que não existe, não é verdade? A igreja evangélica, como o catolicismo, acredita no julgamento, na condenação do céu e inferno e na eternidade da alma. A diferença é que o morto faz uma grande viagem e a ressurreição só acontecerá quando Jesus voltar à terra.
Seria também um tipo de uma coisa meio esquisita. Já os adventistas acham que os mortos dormem profundamente até o momento da ressurreição. Quem cumpriu seu papel na terra recebe a graça da vida eterna, do contrário, desaparece. Está dormindo. Gente, complicado. E muitos ainda acham que a ressurreição vai ser no mesmo corpo, que a ciência já comprova que é impossível, porque o nosso vaso físico vai se deteriorar naturalmente, não é verdade? Já os batistas têm uma outra, são evangélicos, mas também tem uma outra vertente. Eles acham que creem na morte física e na morte espiritual, separação da pessoa de Deus. Os que após a morte física, acreditam e passam a confiar em Jesus Cristo, vão para o paraíso. Na mesma hora, eu acredito, pronto, já está no paraíso. Aceitou Jesus, já está no paraíso. Tendo uma vida de paz e felicidade. Com a morte espiritual, a alma vai para o inferno, para uma vida de angústia, sofrimento e tudo. Então aí, seria a aceitação de Jesus. Nós sabemos que só aceitar não resolve, gente. Então você tem uma vida desregrada a vida inteira. Eu aceitei Jesus, está tudo kits. Razão, lógica e bom senso. Não tem como a gente escapar dessas três coisas. Os católicos a mesma coisa, o céu, e o católico ainda coloca o purgatório, que é que só sai através das orações. Nós vamos estudar o purgatório também aqui. Fica lá. Então, temos que ir lá. Vamos estudar também o limbo, que é uma coisa católica também, das crianças que... O judaísmo, para terminar, crê na sobrevivência da alma, mas não oferece um retrato claro da vida após a morte, e nem mesmo se existe de fato. O judaísmo é uma religião que permite múltiplas interpretações. Algumas correntes acreditam na reencarnação, outras na ressurreição dos mortos, enquanto a reencarnação representa o retorno da alma a um novo corpo. A ressurreição é definida como o retorno da alma ao mesmo corpo, que nós sabemos que não tem como entendermos, aceitarmos isso de uma forma natural. Isso é só para a gente para ilustrar como que as doutrinas encaram a morte. Cada um crê naquilo que gosta. Agora, nós não podemos, de modo algum, violar consciências das pessoas, impor consciência. Não, isso não faz parte. Nós precisamos acolher aqueles que estão em dúvidas e mostrar, não impor, porque a doutrina espírita não impõe nada. Isso mostra que a vida tem um sentido, sim. E o processo evolutivo, cada um está num processo evolutivo, no estágio evolutivo, que ainda não estão capacitados para entender. Talvez até necessitam da dor, a dor batendo na porta para entender que precisam se modificar, que aquilo não está no contexto legal. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Então, tudo vai de acordo com o tempo de Deus, podemos dizer assim. Não é o tempo nosso, é o tempo de Deus. Para a gente começar a entender. Você deve ver mais do que eu, mas aqui já aconteceu de palestra, bater o olho e saber por que a pessoa vai... Você vê que é normal depois de morte, principalmente alguma morte fora da lógica, no sentido de... As pessoas ficam irritadas. Extremamente católico, basta... E a maioria também tem aquela preocupação de psicografia, né? Sim. E olha, lamentavelmente, nem todos os psicógrafos são realmente espíritas, médios mesmo, com responsabilidade de trazer uma mensagem. Então, as pessoas ficam com essa preocupação de saber como está meu familiar. Muito simples, como é que ele era? Era uma pessoa boa? Honesta? Ela continua do mesmo jeito. Era uma pessoa desonesta, drogada, viciada? Lamentavelmente, continua do mesmo jeito. Em lugares sombrios ou não, tudo depende. Então, não tem essa necessidade. Nós temos como ajudar os nossos queridos que se foram, através das vibrações, das lembranças boas, lembrando bem, naqueles momentos festivos, às vezes, do aniversário, um carinho.
E eles, quando possível, vão nos visitar em sonhos, intuições, e vão chegando, sem essa preocupação de... eu conheço pessoas que saem, tem um psicólogo lá não está onde? Vão lá, vão lá, vão lá. E, lamentavelmente, tem psicólogo, não estou criticando, que antes faz um questionário. O que morreu? Qual é o nome? Já está tudo pronto. Ali, como uma capacidade grande de intuitivo, ele dá a mensagem de acordo com aquilo que a pessoa quer ouvir, lamentavelmente. Nesse ponto, eu acho que não temos necessidade disso. Vamos viver a nossa vida, os nossos queridos não estão mortos, estão sempre conosco, vão estar sempre conosco, dentro de nós, sem problema nenhum, sem essa ânsia. O que vier de sonho, de cor, de intuição, a gente vai tocando a vida naturalmente. Isso que é importante. Vamos então começar o item 5. Espero que vocês tenham lido em casa alguma coisa. O que Kardec comenta nesse item? Começa a respeito do panteísmo, que é aquela que não é nihilista, mas acha que nós fazemos parte de um todo, somos tirados de lá, individualizamos, e quando morremos, voltamos para o todo. O que diz Kardec? Vocês vão ver aí, depois vocês, por favor, vão marcando aquilo que vocês gostam, que acham importante. Kardec comenta sobre uma doutrina que nega ser materialista, mas que admite que todos somos absorvidos após a morte física por um todo universal. Um todo universal. Que a Margarete perguntou também a respeito. Ela pergunta: na morte essa alma retorna ao foco comum? O que é esse foco comum? É exatamente, Margarete, o todo sai, é a não individualização. A pessoa não é individualizada, o espírito não é individualizado, ele volta para um todo. É algo que não condiz também com a justiça divina, que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, com que objetivo? De trilharem a senda evolutiva. É isso, né? A cada encarnação nossa, nós vamos eliminando, através do sofrimento às vezes, ou do discernimento também, vamos eliminando as nossas escabrosidades e vamos adquirindo virtudes. Então nós estamos melhorando. E quando nós melhoramos, devagarzinho, as nossas encarnações também vão se tornando mais suaves, é natural. Então, se eu já eliminei um vício, eu não vou me preocupar com ele. Eu já vou renascer num outro corpo, mas sem aquele vício. Então, e aí que é a importância que a gente vê isso aí. Seríamos, então, parte de Deus. A doutrina, somos parte de Deus. Tudo bem, até aí tudo bem. E ao nascer, cada indivíduo traz consigo uma parcela desse todo. E na morte, essa parte se reverte para o todo. Não tem lógica. É a não individualização. Quer dizer, ela é tão inócua como o niilismo. Não acredito em nada. E ao mesmo tempo, as pessoas não têm oportunidade. Vem aqui, para que então que reencarnou? Se tudo aquilo que eu sei vai misturar tudo num todo depois. Mas isso tem um pouco, embora o panteísmo tenha surgido muito antes, né? Mas tem cientistas que defendem que o universo, né? A criação do universo a partir de uma explosão, então há um momento de expansão e que no futuro haveria uma contração. Não, mas isso é a parte física. Parte física. Aí nós já estudamos na Gênesis como é que funciona. Toda a parte física vai ter um início, meio e final. Os planetas se agrupam, se destroem, se reagrupam. O Sol vai morrer um dia? Vai desagrupar, outros vai se tornar? Vai. Isso aqui para nós é ponto pacífico. Não tem como escapar disso. A parte física é desse jeito. A parte espiritual, não existe isso aí. A parte espiritual, somos seres individuais, a partir do momento que fomos criados, que carregamos conosco uma bagagem. Em todas as nossas existências, nós já fomos de tudo. Fomos homem, mulher, fomos assassinos, fomos juízes, fomos médicos, tudo que se possa imaginar. Fomos estupradores, tudo nessa senda evolutiva.
tudo que você passa e começa, você tem, você sabe o que foi. As pessoas querem saber assim, o que eu fui na outra vida? Vamos fazer uma regressão. Eu pergunto, olhe para dentro de você, vê aquilo que te perturba, na parte que foge da moral, a lei divina, tudo aquilo que te pede, ou você é muito chegado à matéria, um apego muito grande, ou muito ao sexo, muito forte a parte sexual, e outras que você vai notar que isso aí são reminiscências de outras existências que nós trazemos conosco. Com que objetivo? Elas ficam no porão nosso, que é o inconsciente, está lá no porão. Quando da adolescência, a nossa epífise ou glândula pineal, ela se abre na adolescência. Quando ela se abre, toda essa bagagem se faz mais forte. Por isso o adolescente, ele se revolta, ele tem tendências, as tendências, se não forem bem acompanhadas pelos responsáveis pais, eles puxam, porque é algo que vem forte de outras. Por quê? Porque na adolescência, ele já passou, a criança já passou. A reencarnação terminou no 7º ano. Até 7º ano foi para moldar aquele espírito de acordo com as leis divinas. Ele adquire o livre-arbítrio pleno a partir da adolescência. Então, essas reminiscências do passado afloram. E aí que começam realmente os conflitos que a gente tem. Então, isso aí que é a individualidade nossa. Cada um de nós tem a sua história. Somos, na realidade, a vida, uma grande novela. Cada um de nós é um ator, que temos o nosso papel na vida. Então, por isso que a beleza, gente, não, olha, me desculpe os que estão nos assistindo, que não são católicos, não creem em nada, são ateus, de outras religiões, não tem problema, sem ofensas. Mas nós vislumbramos, a doutrina espírita nos dá essa possibilidade de vislumbrar um futuro que nós vamos conseguir. Esforço de cada um de nós. Porque nós é que criamos, somos co-criadores, nós estamos criando. Por quê? Porque Deus, nos deu o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Ninguém tolhe a nossa liberdade, somos livres. Só com um porém, a justiça divina é perfeita. A base da justiça divina chama-se livre-arbítrio, lei de causa e efeito e reencarnação. É a base. Então, somos livres para escolher, mas das nossas escolhas vão resultar uma reação boa ou má, de acordo com o que eu escolhi, que eu vou ter que assumir, que a responsabilidade é minha. Então, se eu matei por matar em algum momento na minha existência, eu tenho que me conscientizar disso, me arrepender, expiar e reparar o meu erro. E às vezes, se você não consegue reparar numa mesma vida, você vem reparar em outras. Nunca seremos condenados eternamente, não existe. Sempre teremos uma oportunidade. É a beleza da vida, é o ânimo, a esperança que nós temos de melhorar. Por quê? Está ruim, está difícil? Por algum motivo. Nada ocorre por acaso. Se estamos nessa situação, é porque algo está refletindo de umas atitudes nossas, de outras, ou dessa mesma, mas do passado, que afloram e chegam. É motivo de apavoramento? De jeito nenhum. É motivo de reflexão. Quando aprendemos a meditar, a reflexionar mesmo por dentro, analisarmos as nossas virtudes, que as temos também, como também as nossas não virtudes, como os nossos enganos da vida, vamos falar que eu não gosto de falar de erro, é complicado, é para exatamente colocarmos em prática e traçar um roteiro de melhora. Não querendo fazer coisas maravilhosas da noite para o dia, não. Começamos devagarzinho, a cada dia o seu mal. Vamos ver hoje, um passo de cada vez.
Então, tal doutrina, conforme enfatiza o codificador, é um passo adiante sobre o materialismo, tudo bem. Mas suas consequências são as mesmas do niilismo, pois leva cada um ao aniquilamento da individualidade. Não podemos existir isso. Está contra os princípios divinos. Como aniquilar, acabar a nossa existência? E nós mesmos, sabendo disso, olhando para a nossa vida, olhando para o passado nosso, que vai desabrochando, você vê que isso aí não tem lógica. O Senhor foi para o todo e diluiu. Se for jogar uma pedra, você tira o sal do mar, bonitinho, está aqui, o sal. Você jogou a pedra do sal no mar, o que acontece? Dilui. Vai sair aquelas moléculas daquele átomo, daquele ali, está misturado. Eu vou conseguir outro, mas aquele outro é outro, não é aquele que viveu aqui. Não dá para entender. É isso que é importante a gente... Está entendendo, gente? O que quer dizer isso? Nós vamos aprofundar mais também na próxima semana, do 7 ao 9, que nós vamos ver a respeito disso aí, vamos falar da educação e tudo mais. Desse item 5, vocês têm alguma dúvida? Por exemplo, falamos da consequência, porque aqui diz uma coisa muito interessante, que o importante é nós conservarmos o nosso eu, a nossa individualidade. Vocês podem estar aqui, o essencial para ele é a conservação do seu eu. Sem isso, o que lhe importa ou não ser? O futuro é para ele sempre nulo, e a vida presente é a única coisa que lhe interessa e preocupa. Será que é isso? Nós já vimos lá, vamos viver tudo aqui hoje. Vamos ser o mundo é dos espertos, vamos fazer tudo aqui, porque morrer não vai ter nada. O que seria dos justos, que levam uma vida digna? Para que vai ser justo então, vai ser digno? Se vai acabar, não vai ter punição nenhuma, não vai ter consequência nenhuma, esquece a punição, consequência, vamos largar a mão. Então não considera a individualidade de cada um, joga tudo Farinha do mesmo saco. Joga tudo lá. Exatamente. Mas daí você olha na criação, até na Bíblia, a Gênesis cristã, Deus criou, lógico, de forma alegórica, bonita, que nós já estudamos aqui, criou, se ele criou ali, subentende-se um espírito que ele criou, e vai simplesmente morrer, virar um sal jogado no mar? É a pergunta que a gente tem que se fazer. Olha, gente, filosofia, sempre nós precisamos procurar respostas, questionar sempre. E a doutrina espírita, através do livro dos Espíritos, que a filosofia pura da doutrina espírita é baseada no livro dos Espíritos, são perguntas e respostas. Ler, meditar, e cada vez mais, quem já fez o curso aqui, né, Paulo? Você estuda uma pergunta, dá N interpretações, depois, quando você vai aprofundando mais, a gente vai compreendendo cada vez mais. É isso que é importante. Então, nós vemos que isso aí é uma coisa que não está muito legal, que ainda precisa. Aí nós vamos chegar numa situação muito interessante, que tudo na humanidade é um progresso, e o progresso é no tempo de Deus, como falávamos antes da reunião aqui a respeito da última lei moral que está no livro dos Espíritos, que é a lei de justiça, amor e caridade. É exatamente isso. Kardec veio, os Espíritos trouxeram para a gente o que é a lei de justiça. Podemos remontá-la a Moisés, que foi os 10 mandamentos recebidos, que veio para colocar realmente um freio na tudo aquilo que existia. Era tudo livre. Matava-se por matar. Nada. Violava, a mulher não tinha nada, era jogado fora. Absurdos. Veio 10 mandamentos. Foram mais ou menos de 1500 ou mais ou menos, até Jesus. Cumpriu a sua parte. É aquela justiça, olho por olho, dente por dente, podemos dizer. Com Jesus, já veio a modificação. É a lei de amor. Foi mostrar que não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse para você.
Já deu ele não derrogou nada de Moisés, mas ele simplificou os 10 mandamentos em apenas 2, podemos dizer, ou 1 agregado. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos estão englobados aí. É isso aí que é importante a gente entender. A beleza que Jesus veio. E veio depois aprimorar a caridade, mas não a caridade caritativa de enfiar a mão no bolso, que a doutrina espírita veio trazer. A doutrina espírita veio dizer que a caridade realmente é a base do amor. Ela engloba muitas mais coisas. É benevolência para com o próximo, entendendo o problema do próximo. É o perdão das ofensas, não é verdade? E a gente tem que começar a entender que isso aí faz parte da educação moral nossa que nós estamos indo. Desmistificando, gente, a morte. Nós precisamos entender a morte como uma passagem que nós vamos ver aqui. Que caridade seria o amor em movimento. Amor em movimento. Caridade, amor em ação, em movimento, exatamente. E a máxima da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Mas amplie o sentido da palavra caridade, que a doutrina traz para nós. Ela abre o leque para a gente, né? Benevolência, perdão, e isso que é importante a gente entender. Aí no item 6, nós vamos ver as falhas desse pensamento. Eu vou falando aqui e vocês vão ver se vocês acham aí. Primeiro, ir para o nada ou voltar para um todo não é a mesma coisa? Comparando com o niilismo, aquele que não acredita em nada. Concorda? É a mesma coisa. Eu morri e vou para o nada. Ou vou para um todo, que não vou ser eu mais. Seria a mesma coisa, para a gente entender. Outra pergunta que a gente pode fazer: sem a individualidade de cada um de nós, por que viver? Por que existir? Pergunta: por que eu vou trabalhar? Por que eu vou cuidar de mim? Por que eu vou fazer? Por que eu vou construir família? Para quê? Uma coisa que, depois que você anda um pouquinho, põe um passo à frente, vai faltando, como diz o caboclo, sustância, para a gente começar a entender. Essas perguntas, está dizendo aqui, lógico, se são tirados de um grande oceano da inteligência universal, se assemelham tão pouco. Porque existe um gênio ao lado de um estúpido, um retardado, um problema mental? Por que essas diferenciações? Por que um pobre, outro rico? Por que um bonito, outro feio? São as perguntas. Uns são bons, vocês podem grifar, e é muito importante no 6 aí, viu? Se são tirados do grande oceano, grife, isso aqui é importante. As mais sublimes virtudes, ao lado de vícios dos mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansidão ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. São essas perguntas que a gente tem que fazer. Se formos tirados de um todo, como podemos ser tão diferentes? É a pergunta. Não seria tudo igual? O sal que nós tiramos, não é sal? É sal aqui, é sal na Europa, é sal lá na África, é sal. Não tem diferença. É a analogia que a gente pode fazer. Então, a individualidade. A educação, muito interessante. Vocês vão ver aí no finalzinho. A educação, sem dúvida, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. É a base. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Você vai voltar tudo para o mesmo lugar. Quem? Outras almas que pela sua origem comum não devem ser mais avançadas, são todos iguais. Outras almas, por outro lado, a alma reentrando no todo universal de onde havia saído, depois de ter progredido durante a vida, aí leva um elemento mais perfeito. De onde se segue que tudo deve, com o tempo, se encontrar profundamente modificado e melhorado? Como ocorre que daí saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Por quê? Se foi Deus que criou tudo, era para ser todo mundo bom então.
Vem, não precisa progredir nada, voltamos, mas sai tudo diferente. Então, a educação, quem educou as almas? São todas iguais. Para educar, alguém tem que saber mais, concorda? É a pergunta. Aí a pergunta, e as qualidades inatas que as pessoas têm, de inteligências precoces, os bons e os maus instintos, de onde vêm? Olha quanta perguntinha nós estamos capciosas para a gente entender. Então, nós podíamos correr, já entrar no 7, não, mas eu acho que nós temos que esgotar o assunto de cada item. Eu penso assim, tentando pensar o que eles pensam. Talvez eles pensariam assim, foi criado todo mundo igual, mas talvez pelo seu livre-arbítrio, cada um segue o seu caminho, aí fica os bons, os ruins, os maus, os não. E aí depois, quando mata o foco, fica no lugar. Eu fico pensando, tentando entender qual que é a lógica deles. Mas não existe lógica. A lógica deles é não ter lógica. Por quê? Mas por que adianta tudo isso então, se progredir, se adquirir cultura, educação? Então, aí resume-se a vida só que volta ao niilismo, aqueles que não acreditam em nada. E não é o sentido dessa. Gente, não tem lógica você viver para o nada. Você apresenta mais o egoísmo da sua plenitude. Exatamente. E o egoísmo, e o orgulho, latentes ainda em nós. Então, gente, tudo isso é para a gente ver a diversidade que é a humanidade, que é a evolução nossa. E graças a Deus existe essa diversidade. E graças a Deus existe uma lei de sociedade que nós somos praticamente obrigados a conviver com diferentes. No trabalho, em casa principalmente, no lar, na vida social, nós somos colocados à prova todos os dias, convivendo com opiniões diferentes, intolerando, às vezes, pessoas que precisamos tolerar. Voltando ao sentido da caridade, tem muitas pessoas que lá fora são ótimas, são maravilhosas, são caridosas, mas às vezes não praticam na sua própria casa. Mas aí que está, é um desvio de caráter muito grande, que não adianta nada eu fazer bonito para os outros. Eu sou uma pessoa doce, vocês me veem aqui, o Clyde faz palestra, faz tudo bonitinho, e lá em casa eu dou uma coça na Maitê todo dia, tadinha dela, não tem lógica, e lá dentro eu sou um terror para meus filhos. Isso chama-se hipocrisia. Sem crítica, mas principalmente pensei assim, existem pessoas que aprontam, levam uma vida desregrada, com tudo. A vida desregrada, a vida inteira. Ah, Aí em determinado momento se converte. sim. Eu penso assim, de uma certa forma, é uma expiação e o início de uma reparação. Desde que Porém, eles são muito fechados neles. Eles não convivem com Não, pessoas não. que não são de outra religião. Mas nós aprendemos que mas esse é o sentido nosso, em algum momento da nossa existência, parar e pensar, estou errado, preciso modificar. Está reparando. Sim, mas aí eu tenho que me arrepender. O que engloba o arrependimento? Que aquilo que eu fiz, causa e efeito, eu vou ter que expiar. Vai ter um reflexo na minha vida. Só aceitando Jesus, eu não vou reparar aquilo que eu fiz. Eu não vou expiar. Então eu preciso reparar. Aí que está a beleza da justiça divina, a reparação. E a reparação você pode fazer agora nessa vida. Por exemplo, eu assassinei uma pessoa por N motivos, não vem ao caso. E eu me arrependo profundamente aqui agora. Cumpro a minha prisão, lá, que não tem nada a ver com a parte espiritual, porque para o mundo, você cumpriu, você está quites. E na realidade, para o mundo espiritual, você cumpriu, você tem que reparar. E a partir do momento que você se arrependeu, cumpriu, você expiou, aquilo que te machucou, você tem que começar um processo de reparação. Não necessariamente àquele ofendido, mas também você pode ampliar o leque e tornar essa sua vida boa, uma vida em prol de coisas úteis. Você está fazendo a reparação, não tenha dúvida disso. Isso faz parte. Agora nós temos um tira-dúvidas
que a gente vai repisar tudo aquilo que nós já falamos aqui, para marcar bastante para vocês. Vamos lá. A doutrina da absorção do todo universal nega um princípio fundamental da existência do Espírito. Qual é? Vocês já sabem. Qual é o princípio fundamental? Se vocês não falar que é isso agora aqui, eu vou embora. Qual o princípio da absorção do todo universal que nega um princípio fundamental da existência do Espírito? Gente, acabamos de falar. Gente, acabamos de falar. Individualidade, individualidade, individualidade. Nega o princípio da individualidade do Espírito, uma vez que a parte volta ao todo e torna-se parte integrante desse todo, perdendo assim a sua condição de indivíduo. É que como não se existisse. Entenderam, gente? Vamos repisar. Vem de um todo. Vem de um todo. E volta para esse todo. Tudo que você agregou aqui de bom e de ruim, se evapora. E aonde que fica a justiça divina? Em tudo. Não existe futuro. É melhor que qualquer coisa, tanto vai ser bom como qualquer. Mas é o que eu estou dizendo. Aí volta, praticamente bate com a teoria do nada. Bate. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui? Somos seres em evolução. Ok, gente? Agora vai dar uma pega boa. Que consequência essa crença pode ter na sociedade? Eu não ouvi. Melhorar para quê? Ser bom para quê? Evoluir para quê? Que consequência tem? Vai ser bom ou mal? Porque automaticamente ela está na pergunta anterior, ela está junto na pergunta anterior. Porque na realidade, qual o objetivo então? O materialismo vai começar a viver pelo material. É isso aí que quer dizer. As mesmas do materialismo. Vê se vocês concordam. Se não concordar, a gente vai ver. Uma vez que na perda da individualidade deixa de ter importância a essência ou alma, o futuro deixa de ter valor e a moralidade ou a preocupação com as questões morais deixa de importar, já que o nada é o que espera o ser. Tanto faz o bom quanto o bandido. O bandido, vão ter nivelados. Sabe o que está me lembrando? De uns anos para cá, e não por coincidência, educação acadêmica, eu fui para trás. Você não pode passar, bombar um aluno. Tanto faz um aluno, se um ótimo aluno chegar para 40, tirar 10 na prova, ele vai passar igual um que enrolou e foi ter. Mas é tudo isso aí, é a individualidade que não existe. E olha o que deu na educação. Exatamente. Como que o professor vai ensinar se ele está no mesmo nível? É o que falamos há pouco, não tem como. Por que o aluno vai pensar em estudar e fazer uma boa prova? Mas não existe. Se o coleguinha dele quer pegar tudo, É a mesma coisa, né? Isso aí é... Fala, Paulo. O progresso, é lei divina. Tudo tem que evoluir, o universo evolui. Tudo está em evolução. Os planetas, fala do Big Bang, está aí. Quantos outros Big Bang? Tudo está aí. As coisas estão evoluindo e depois de cada tragédia que ocorre no mundo, tem um boom de desenvolvimento moral e tecnológico. Faz parte. Agora, o corona, é Deus que mandou? Não. Fomos nós, as nossas energias deletérias, ruins, de maldade, que nós carregamos essa energia deletéria e uma hora eclodiu. Aproveitou para que as pessoas se conscientizem que precisam se modificar. É o que eu digo sempre aqui. A melhor vacina que nós precisamos é a vacina espiritual. Vacinar nosso espírito contra o orgulho e o egoísmo. É a vacina do físico vem depois. Senão não adianta. E a última, que argumentos usaria para justificar a inconsistência dessa doutrina? Não tem a inconsistência. Ela é inconsistente no ato. Por quê? A mais objetiva de todas,
como podem as partes do todo, e que seriam por isso iguais ao todo original, serem tão diferentes entre si, tanto moral quanto materialmente? É aquela história do sal que eu falei, o sal daqui do Brasil não é o mesmo de lá? E por que tem tanta diferença entre nós aqui? Se saímos do todo e viemos para cá. Então, pela lógica, pela razão e pelo bom senso, nós já matamos duas teorias, a do nada e a panteísta, que nós vamos, o panteísmo ainda tem coisa, vocês vão ler em casa, nós vamos, quem está com o programa aí, vê para mim quantos itens nós vamos estudar no estudo número 4. 7 ou 9. Então, o dever de casa para vocês é 7, 8 e 9. Nós vamos encerrar essa parte. Então, olha, gente, pode ficar maçante um pouquinho, mas eu acho que nós precisamos mergulhar mesmo, tirar todas as nossas dúvidas a respeito. Porque nós estamos numa fase, daqui para frente, espiritualmente falando, quanto mais nós agregarmos o conhecimento e nos modificarmos, lá fora é que nós vamos colocar em prática o que estamos aprendendo aqui. As pessoas que vão nos perguntar, não nós lá pegar laço a pessoa e falar, não, vamos nos perguntar, o que você acha disso? Nós já temos bagagem para falar sobre o nada, sobre o todo universal, né? Que a Margarete pediu, entendeu o que você pediu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Senão, nós vamos ficar trazendo os atavismos de trás e continuando crendo uma fé cega, aquela que nos mandam crer. Fé raciocinada, aquela que encontra a razão, em qualquer circunstância é a mesma. Então, a fé raciocinada é aquilo que você crê, por quê? Porque você conhece, você tem certeza. Porque não entra em choque com as leis divinas. Então, é isso aí. É aquele princípio que nós falamos antes. Deus é bom? É. É justo? É. Onisciente? Tudo perfeito. Como que Ele vai condenar alguém eternamente a um sofrimento? Me pergunta que pai que é esse? É a primeira coisa que você tem que pensar. E o Espiritismo está calcado no Evangelho. Tudo. O que é a lei de causa e efeito? Ah, mas Jesus não falou lei de causa e efeito? Falou. Aonde? A cada um segundo as suas obras. O que é isso? Causa e efeito. O que eu fiz, vai ter um reflexo. E assim a gente vai. Desses temas, tem alguma pergunta? A Salete me fez 3 colocações no tema espírita, mas não tão pertinentes aqui, mas fazem parte, e nós vamos discutir agora aqui. Ela pergunta a primeira: estarei sendo exagerada ao olhar para uma pessoa, quer seja João ou Maria, e não mais vê-la somente como João ou Maria, mas sim como uma soma de tudo que ela já viveu em outras encarnações? Perfeitamente. Somos realmente o resultado das nossas reencarnações, com qualidades e defeitos. Estamos aqui para apurar os nossos defeitos e melhorar as nossas virtudes. Esse é o nosso objetivo. Outra coisa, gente, culpa é algo que não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Porque todos nós erramos. Mas nós precisamos redimir, sim. Fiz, não quero fazer mais. E vou fazer tudo para melhorar. Pronto. Agora carregar uma culpa a vida inteira, pessoas sofrendo a vida inteira amargas, que não sorriem mais. Não. Somos um produto, somos o resultado das nossas encarnações. Segundo, vocês que têm filhos, que estão jovens, que estão passando para a adolescência, lembrem-se que nesse período é o período mais crítico da nossa encarnação. Quando a abertura da glândula pineal, que fica no centro da cabeça, a testa e lá no centro, a epífise, que quando ela abre através dos hormônios,
que muda-se o menino e a menina, com as características próprias do sexo. Ela traz a flora de um modo não muito nítido, mas as nossas tendências se afloram. Então fala que é os hormônios que estão fazendo isso, mas é o nosso passado que está sendo aflorado. Então, muito cuidado, muita conversa, muita observação, que as coisas vão se portando. Segundo as palavras da Salete, ao ver uma pessoa terrível, que só causa sofrimento aos outros, exemplo, Hitler, Mao Tse Tung, etc. Faltou o Pol Pot aqui, né? Lá da... Também. Posso concluir que numa encarnação anterior, ela foi pior ainda, já que os espíritos não evoluem. Mas não é não a anterior, porque na realidade, nós voltamos com um objetivo. Às vezes é tanta coisa ruim que não dá para uma encarnação só. Você vem com um objetivo, quita uma, que depois vem as outras por tabela. E foi dada a esses uma oportunidade de ouro. Eles tiveram um país nas mãos para gerirem esse país com as leis, vieram com esse objetivo. Tanto Então, mesmo eu sendo uma pessoa muito ruim, mas eu posso ser ruim, mas pelo menos uma coisinha pode impactar. tem, porque lá no processo reencarnatório foi colocado dela, você vai com esse objetivo. Mas chega aqui, o materialismo enche os olhos. Mao Tse-tung matou quase 70 milhões ou mais de chineses. Stalin foi outra tragédia. Chegam, quando vêm para se redimirem de erros lá do passado, chegam aqui e aprofundam. Então, minha querida, lamentavelmente, podemos ter quase certeza que nesse período daqui para frente, não reencarnam mais na Terra. Isso é ponto pacífico. Já vão para planetas que não tem lugar para eles mais. Como diz, leiam lá a última questão do Livro dos Espíritos, 1018 em alguns livros, ou 1019, de São Luís, dizendo a respeito desse momento que estamos passando de transição, o que está acontecendo. São Luís traz de uma forma bem didática, que os maus serão degradados e os bons estão chegando aqui. Então, realmente, esses espíritos são do tempo de Deus para acertarem, não no tempo da terra, de tanta maldade que fizeram. Então, isso aí é algo que, lamentavelmente, ainda existem. Mas, no mundo melhor que estamos esperando, isso aí vai acabar. Tem a terceira, né? Qualquer coisa que aconteça, quer individualmente, mortes, doentes, tristezas, alegrias, etc., ou coletivamente, guerras, pandemias, deveria entender que nada mais é do que a justiça divina, causa e efeito? Seria isso a explicação da frase bíblica que não cai uma folha de árvore sem que seja esta a vontade de Deus? Sim, causa e efeito. A pandemia não é Deus que mandou. Usa-se nós, com as nossas energias, nós criamos. A Eliana sempre me fala, nós discutimos isso há muito tempo, a respeito do poder da mente, de mudar até os genes nossos. Nós temos a capacidade de mudar, pela nossa vontade de mudança. Então, nós temos essa capacidade de melhorarmos a cada vez mais e mais e mais. Agora, vamos canalizar para o bem, vamos mudar orgulho, egoísmo, essas coisas que atravancam a gente evoluir o mundo. Mas, gente, não tem como. Agora é inexorável. Aqueles que não se adequarem mais a essa psicosfera, vão embora. Vão para outros planetas primitivos ajudar o desenvolvimento. Aí que tem que ver a beleza que essa doutrina do nada e o panteísmo do todo não existe. Porque estão achando que só a Terra é o centro do universo. Essas duas teorias que nós vimos aqui, o nada, o niilismo e o panteísmo, só existe a Terra. E o resto? Será que só nós somos o suprassumo do universo, que Deus criou só isso aqui, esse povo imperfeito, tudo aqui, nesses bilhões de planetas, bilhões de sóis, cada sol com tantas outros planetas, são bilhões, zilhões, e nós aqui achando que é só a Terra, que é o suprassumo, é para a gente pensar um pouquinho, né? Voltando à pandemia,
Olha, não, isso aí já se cria a consequência. Eles anteveem a consequência daquilo que estão fazendo. Eles têm a capacidade de ver. Olha, está fazendo isso aqui, está acontecendo isso aqui, vai acontecer. Aqueles espíritos que já estavam na sua carga lá no espiritual para se desencarnar com a doença, aproveita-se então e desencarna. Sim, sim. Que já estavam, que iam ser desencarnados de qualquer modo. Outra doença. Se fosse por doença, até um resfriado ia matar. A gripe espanhola veio, a gripe, aquela da Idade Média, como é que chamava? Bubônica, peste bubônica, né? Peste negra. Então, isso aí faz parte. Um terremoto, quando vai, por exemplo, no Haiti, 230 mil pessoas. Exatamente. Tudo se encadeia. Mesmo porque, se a gente pensar que não foi Deus que vingou do povo, Deus que criou, nós vamos voltar na lei mosaica. Gente, nós não podemos pensar num Deus vingativo, vingador. Isso não existe. Lógico. Por isso que o Espírito de Verdade trouxe para nós. Espíritas, amai-vos em primeiro lugar. Em segundo, instruí-vos. Não instrução tecnológica, cultural, não. Instrução moral. A moral do Evangelho mesmo, que a doutrina espírita pegou lá e veio para cá. É isso que a gente tem que entender. Ok, gente? Entenderam? Ou está muito difícil? Precisa modificar alguma coisa? Para os que estão vindo conhecer a primeira vez aqui, às quintas-feiras é o estudo que a gente faz. Nós estudamos o livro A Gênese, agora esse ano eu acho que nós vamos ficar, porque de acordo com o estudo aí, nós estamos 46 estudos. 46 estudos. Como o ano tem 52 semanas, então, vamos ver. E depois tem a segunda parte, que vai ficar para o ano que vem ainda, né? Isso se eu não estiver aqui, alguém vai seguir. De repente eu desencarne, né? Não, antes de terminar o curso, você não vai desencarnar, não. Aí eu salvo o conduto meu? Então tá bom, é. Olha, diz que o espírito não tem temor da morte, mas se eu chegar aqui, um espírito aparecer, que não fica um aqui. Morre tudo, corre tudo, de medo. Tenho certeza que eu estou aqui. Vou perguntar o máximo, você vai ter visto lá de lá, mas se você... É verdade. Gente, vamos então agora, encerrando nosso estudo. Fiquem à vontade, descruzem os braços, as pernas, cerrem os olhos, soltem os ombros, respirem profundamente, sintam a energia divina adentrando nossos pulmões, oxigenando nosso sangue através da respiração. Respirem, soltem, bem tranquilos, serenos. Você que está em casa, faça a mesma coisa, respirando, entendendo que essa energia divina está adentrando o nosso corpo, nos acalmando, nos dando forças de seguir. Que a espiritualidade maior possa, nesse instante, trazer um passo espiritual para todos nós. Sintam o topo das suas cabeças, uma energia gostosa, adentrando pela cabeça, pelo nosso plexo coronário, e tomando conta de todo o nosso corpo, nos fortalecendo, nos dando coragem, forças, para seguirmos adiante. Permita, Senhor, a fluidificação desta água que todos nós iremos tomar aqui e os que estão em casa também possam ter as suas águas fluidificadas. Que essa água seja aquele bálsamo curador que irá nos reequilibrarmos física, emocional e espiritualmente. E com esse sentido de gratidão, gratidão a Deus, gratidão aos nossos pais, gratidão a tudo e a todos, gratidão por estarmos nesse planeta, cumprindo a nossa missão, quer seja ela fácil ou difícil, mas agradecemos porque ela é necessária. Estamos no corpo necessário, na família necessária,
usufruindo daquilo que necessitamos para o nosso desenvolvimento. Que Jesus continue conosco, hoje, amanhã e sempre, e na próxima quinta, com certeza, estaremos aqui. Que assim seja.